Algumas pessoas hoje dizem que as empresas, em particular as corporações multinacionais, dominam o mundo. É difícil imaginar que qualquer tipo de organização humana possa domar as grandes barreiras naturais da América do Sul. Mas uma empresa acreditou que poderia. Construindo um gasoduto no valor de 1,5 bilhões de dólares, da Bolívia através do continente sul-americano até a costa atlântica do Brasil. Distribuindo gás através do gasoduto mais longo do mundo, 6.430 quilômetros da extremidade da Patagônia até a capital argentina, Buenos Aires. Projetos assim exemplificam a grande ambição do capitalismo moderno, mas só são possíveis graças a uma invenção: a empresa de sociedade anônima. Se o século XVI testemunhou a revolução no dinheiro e no crédito, e no século XVII o nascimento do mercado de títulos, então o passo seguinte na história da ascensão do dinheiro foi o surgimento da empresa de sociedade anônima. Mas a capacidade da empresa transformar nossas vidas dependeria de outra inovação: a Bolsa de Valores. O preço que as pessoas estão dispostas a pagar pelas ações de uma empresa no mercado indica quanto elas acham que as empresas farão no futuro. Mas como descobrimos nos últimos meses de agitação financeira, as bolsas de valores também podem ser bolsas de choque. O futuro é sempre incerto, mas os seres humanos tendem a ser muito otimistas. Quando os preços aqui na Bolsa de Valores de Nova York sobem de uma vez, é como se os investidores fossem tomados por uma euforia coletiva. O que o antigo presidente da Federal Reserve, Alan Greenspan, uma vez chamou de exuberância irracional. As bolsas de valores podem mesmo ser como bolhas de sabão. Nunca sabemos ao certo quando vão estourar. A exuberância foi especialmente irracional e o estouro particularmente doloroso para a empresa que propôs estes vastos projetos na América Latina. A Enron se tornou a maior fraude empresarial da história moderna dos Estados Unidos. Mas a Enron estava muito longe de ser o único esquema empresarial desde que as ações foram compradas e vendidas pela primeira vez há 400 anos. As práticas duvidosas que tornou famosas ainda vivem. Na verdade, foram um fator-chave para a crise financeira pela qual passamos hoje. Contabilidade adulterada? Preços de ações manipulados? Isso já foi feito por séculos. Nada ilustra mais claramente do que a história das bolhas do mercado de ações. A dificuldade que os seres humanos têm em aprender com a história. A ascensão do dinheiro. Bolhas de sabão. Escondida entre os muitos esplendores de Veneza, há uma pequena pista para uma das aventuras mais impressionantes de toda a história financeira. Em honra e memória de John Law de Edimburgo, distinto controlador do Tesouro dos Reis dos Franceses. Este é o local de repouso final do homem que inventou a bolha do mercado de ações. Um escocês ambicioso, assassino condenado, jogador compulsivo e gênio financeiro imperfeito. Não só causou o primeiro ciclo de subida e queda nos preços dos ativos, também provocou indiretamente a Revolução Francesa. Houve um tempo em que John Law foi dono de 1/4 do que hoje são os Estados Unidos, tendo perdido tudo no primeiro colapso financeiro da história. De Edimburgo para Amsterdã, para Paris até aqui em Nova Orleans e finalmente em Veneza. A história de Law é um conto clássico de ascensão e queda. Também é uma história que se ajusta bem aos nossos tempos. Guardado aqui no armazém do Museu do Estado de Louisiana está o único retrato conhecido de John Law. Aqui está ele.
Com esse olhar firme e ambicioso, é com certeza um escocês em busca de algo. O caminho que levou Law da obscuridade à celebridade e à notoriedade é um caminho que muitos dos grandes apostadores no mercado de ações surgiram desde então. Law nasceu aqui em Edimburgo, em 1671, filho de um ourives bem-sucedido e herdeiro do Palácio de Lauriston. Em 1694, quando vivia em Londres, Law matou um homem num duelo por uma mulher e foi condenado à morte. De algum modo, Law conseguiu escapar da prisão e fugiu para Amsterdã. Não poderia ter escolhido uma cidade melhor para passar desapercebido. Na década de 1690, Amsterdã era a capital mundial da inovação financeira. Para ajudar a financiar sua guerra contra a Espanha, os holandeses implementaram uma das primeiras loterias nacionais do mundo. Para proteger seus mercadores de cunhagem duvidosa, criaram o primeiro banco central do mundo. Mas aquela que teve o maior impacto sobre Law foi a mais importante invenção holandesa de todas: a empresa. A história da empresa começou 100 anos antes da chegada de Law, quando os mercadores holandeses se espalharam por todo o mundo, da ilha de Manhattan ao Cabo da Boa Esperança. Mas foi a Ásia que se tornou o alvo principal da expansão comercial dos holandeses. Por quê? As Índias Orientais eram tão atrativas por causa disto: especiarias. Pimenta, cravo, noz moscada, gengibre. Os europeus as desejavam para dar sabor aos seus alimentos, mas também para conservá-los. Tradicionalmente vinham por terra através da rota das especiarias. Mas o plano dos holandeses era desviá-las por um caminho mais longo, porém mais rápido, pelo mar. E esse aroma pungente era o cheiro do dinheiro que fariam. Este quadro mostra o retorno de uma das primeiras frotas holandesas do Oriente. A inscrição diz: 4 navios navegaram para ir buscar especiarias em Bantam e também para estabelecer postos comerciais, que regressaram carregados de riquezas ao porto de Amsterdã. Saída em 1º de maio de 1598, retornou em 19 de julho de 1599. O comércio de especiarias asiáticas era tão lucrativo que apenas uma viagem pagava os custos de construção de um navio como este. Mas a viagem até o Oriente, passando pelo Cabo da Boa Esperança, era tão longa e tão perigosa que os mercadores tiveram que unir seus recursos e seus riscos. O resultado foram cerca de 6 novas empresas dedicadas ao comércio com o Oriente. Em 1602, após iniciativa do governo holandês, estas diversas empresas juntaram-se para formar a Companhia Unida Holandesa das Índias Orientais, ou Verenigde Oost-Indische Compagnie. E esta é a sua licença original, que diz que a empresa gozaria do monopólio de todo o comércio, desde o Cabo da Boa Esperança ao Oriente, até o Estreito de Magalhães, praticamente metade do mundo. A estrutura da nova entidade era inédita. O capital da empresa foi dividido de forma desigual entre as maiores cidades holandesas. Os cidadãos eram convidados a participar do novo empreendimento, investindo. E era na forma deste investimento que estava a verdadeira novidade. Este quadro maravilhoso pertence à família de um dos fundadores da Companhia das Índias Orientais, Dirk Bass. Por 6.000 florins, ele e outros 16 então chamados participantes se tornaram os diretores executivos da empresa Bevinde Rembers. Mas depois de 1606, quem investisse o seu dinheiro na Companhia das Índias Orientais recebia um active, literalmente ação, ou como diríamos, um pedaço da ação, uma parte dos futuros lucros da empresa. E aqui está ele, o primeiro certificado de ação do mundo, emitido pela primeira empresa multinacional do mundo há quase 400 anos. Três anos depois, Bass e os outros diretores declararam que todos os acionistas que quisessem recuperar o seu dinheiro não poderiam ser reembolsados, mas teriam que vender suas ações a outro investidor.
Então, de um dia para o outro, nasceu um mercado para as ações da empresa. O primeiro mercado de ações do mundo. Esta invenção mudaria a face do mundo financeiro para sempre, pois criou um mecanismo através do qual os preços das compradores e vendedores. E como o escocês renegado John Law não poderia deixar de perceber, a troca dessas ações empresariais estavam tornando os primeiros acionistas do mundo muito ricos de fato. Em 1610, a primeira empresa de sociedade anônima, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, estava pronta para conquistar o mundo. Tinha uma nova concessão, novos acionistas e uma crescente procura por suas ações. Mas teve que lutar para sobreviver. Literalmente. Depois de ter estabelecido uma rede de fábricas e armazéns por todo o sudoeste asiático, de Java até a Índia, a companhia teve de mudar para manter seus concorrentes espanhóis e ingleses afastados. Com 40 navios de guerra e um exército privado de 10.000 soldados, os diretores da Companhia das Índias Orientais foram os primeiros tubarões empresariais. Para a Companhia Holandesa das Índias Orientais, o poder de fogo e o comércio internacional andavam de mãos dadas. Mas a chave para o sucesso da companhia não estava apenas nos seus canhões, como estes a bordo do Batavia, o orgulho da sua frota. Como todas as grandes empresas, sabia combinar economias de escala com custos de transação reduzidos. É o que os economistas chamam de externalidade de rede, a capacidade de reunir informação entre múltiplos empregados e agentes. O Batavia era tanto um navio de guerra quanto uma empresa multinacional. A grande empresa interligada era simplesmente mais eficiente. Foi por isso que, na década de 1620, já tinha estabelecido um monopólio sobre as exportações e especiarias da Ásia para a Europa. A primeira multinacional do mundo estava tornando seus acionistas tremendamente ricos. Estou olhando aqui para o registro original dos acionistas da Companhia Holandesa das Índias Orientais e literalmente todas as pessoas daqui eram vencedoras. Se tivesse investido 1.000 florins na empresa quando ela foi criada em 1736, o seu investimento valeria 7.000. Durante toda a sua vida, a empresa pagou um dividendo médio anual de 16,5%. Praticamente todos os seus lucros eram distribuídos para os acionistas. O investimento inicial de Dirk Bass era de 6.000 florins. Se transformou numa fortuna de 500.000 florins. Para John Law, escondido em Amsterdã depois de ter fugido da forca em Londres, o funcionamento da Companhia Holandesa das Índias Orientais foi uma revelação. Law vivia daquilo que ganhava nas mesas de jogo, mas era fascinado pelas relações entre a companhia com seus escritórios esplêndidos em Hoogstraat, a bolsa de valores mais próxima, onde as ações da companhia eram negociadas, o Banco de Amsterdã. Mas Law percebeu que faltava algo neste sistema financeiro holandês. Para a capacitadamente financeira de Law, faltava 1 ou 2 truques aos holandeses. Primeiro, parecia uma loucura total limitar o número de ações da Companhia das Índias Orientais quando os mercados estavam claramente receptivos. Law também ficou intrigado com o conservadorismo do Banco de Amsterdã. Haviam criado um sistema interno que permitia aos mercadores liquidarem suas contas através de transferências diretas sem dinheiro vivo, mas não tinha emitido notas verdadeiras para o público. A ideia começava a tomar forma de uma mudança inovadora das instituições que Law encontrou ao chegar aqui em Amsterdã, apenas combinando as propriedades de uma companhia de comércio monopolizado e um banco público, e o céu era seu limite. Law estava se preparando para criar um novo sistema financeiro, uma nação insuspeita. Em 1716, John Law chegou em Paris.
Acreditava que a França seria o laboratório ideal para o que seria a maior experiência na história do mercado de ações. Mas por que os franceses lhe deram a oportunidade? A resposta é que a França passava por uma grave crise fiscal. O país estava afundando em enormes dívidas públicas como resultado das guerras de Luís XIV. Quando o rei Sol morreu em 1715, o Duque de Orleans, que ocupava o cargo de regente para o jovem rei Luís XIV, encontrou um país à beira da sua terceira falência em menos de um século. Era a oportunidade perfeita para Law, o economista rebelde e autodidata que tinha desenvolvido suas teorias entre o cassino e o mercado de ações. A ambição de Law era reavivar a confiança econômica na França, com a criação de um banco baseado no modelo holandês, mas com a diferença de que este banco iria emitir papel-moeda, como esta nota de 500 livres. À medida que o dinheiro fosse investido no banco, a enorme dívida do governo seria consolidada. Mas, ao mesmo tempo, e esta era a parte mais importante do sistema de Law, o papel-moeda iria restaurar o comércio francês. E, com ele, o poder econômico da França. O governo real ganhou duas vezes. A consolidação significava que suas grandes dívidas seriam magicamente transformadas em ações no banco de Law. Ao mesmo tempo, o monarca ganhava a capacidade de imprimir quanto dinheiro quisesse. Como Law escreveu, eu mantenho que um príncipe absoluto que saiba governar, saiba aumentar ainda mais o seu crédito e encontrar os fundos necessários a juros mais baixos do que um príncipe limitado em sua autoridade. No crédito, o poder supremo deve residir nas mãos de uma só pessoa. O poder absoluto estava nas mãos do Duque de Orleans, que vivia aqui, no Palais Royal, muito próximo do apartamento de Law, no Place Vendôme. Foi para ele que Law apresentou seu novo projeto. O prêmio seria nada menos que o restabelecimento do poder francês através da engenharia financeira. Mas esta era apenas metade do engenhoso plano de Law. Como Law escreveu, o banco não é a única, nem a mais grandiosa das minhas ideias. Produzirei um trabalho que surpreenderá a Europa através de mudanças mais poderosas do que foram produzidas pela descoberta das Índias. A segunda parte da ideia de Law era a criação de uma grande empresa detentora de um monopólio, a Compagnie d'Occident, a Companhia do Ocidente. Ele dizia que toda a nação iria se tornar um grupo de acionistas e o próprio Law, aqui chamado de diretor-chefe da empresa, estaria em seu comando. O foco desse esquema tremendamente ambicioso estaria na América, onde os franceses reclamaram uma vasta extensão de terra em ambos os lados do Mississippi, a Louisiana. O regente concedeu à empresa de Law, que mais tarde seria a Companhia do Mississippi, o monopólio sobre o comércio com a nova colônia. Aos franceses, independentes da posição social, eram encorajados a comprar ações da companhia. O nome de Law encabeçava a lista de diretores. Em termos atuais, o que estes documentos nos dizem é que Law estava tentando obter uma reflação. E por que não? Em 1716, a França encontrava-se em depressão e o papel-moeda de Law ajudou a estimular a recuperação. Ao mesmo tempo, o que ele estava fazendo estava transformando uma dívida pública grande e mal gerida em ações por meio de um recolhimento de impostos privados e de uma empresa comercial. Como não gostar de tudo isso? Numa febre de especulação em massa, o valor das ações da Companhia do Mississippi disparou, do preço original de 500 livres para 5.000 no dia 4 de setembro. Em dezembro de 1719, já tinha atingido os 10.000. Rua Quincapua. E foi aqui que tudo aconteceu. Aqui era onde o escritório de Law ficava, na Rua Quincapua. Podemos imaginar as cenas de frenesi aqui, quando metade de Paris desceu por esta viela estreita, desesperada por um pedaço da ação. Quanto mais alto era o preço, mais ações eles queriam comprar. Era um caso clássico de retroalimentação do mercado.
Foi neste período agitado que o termo milionário surgiu pela primeira vez. Sim, os milionários, assim como os empreendedores, foram inventados na França. Em janeiro de 1720, John Law era o mais rico de todos. Luís XIV havia dito: "L'État, c'est moi." Eu sou o Estado. Agora, o escocês renegado John Law podia dizer: "L'économie, c'est moi." Eu sou a economia. Instalado em sua luxuosa suíte aqui na Place Vendôme, ali está o Hotel Ritz. Law tinha obtido a maior concentração de poder financeiro em suas mãos do que qualquer outro indivíduo na história francesa. Como controlador geral das finanças francesas, detinha literalmente o controle sobre a coleta de todos os impostos indiretos da França. Toda a dívida nacional francesa, das 26 casas da moeda que produziam as moedas de ouro e prata do país, da Companhia das Índias, mais conhecida como Companhia do Mississippi, que tinha o monopólio da importação do tabaco, do comércio francês com a África e a Ásia, da colônia da Louisiana, que cobria cerca de 1/4 daquilo que hoje são os Estados Unidos. E por direito, Law também era dono do Palácio Mazarin, mais de 1/3 dos edifícios em volta do Place Vendôme, mais de 12 mansões, várias plantações na Louisiana e 100 milhões de livres em ações da Companhia do Mississippi. Nada mal para um homem que, quando chegou aqui 12 anos antes, tinha sido identificado como um joueur, um jogador profissional e um possível espião. Em janeiro de 1720, o triunfo de Law parecia completo. Um assassino escocês era então o primeiro-ministro da França. O problema de Law era que ele não tinha uma ideia clara de quando parar. Pelo contrário, tinha um forte interesse pessoal em imprimir mais dinheiro que o seu próprio banco controlava, para aumentar o valor das ações de sua empresa. Felizmente para Law, tanto seu banco como sua empresa agora operavam no mesmo prédio, o Palácio Mazarin, que por acaso também lhe pertencia. Então tudo o que precisava fazer para subir o preço das ações da empresa era caminhar pelo corredor da sala onde as ações eram emitidas até a sala onde o dinheiro era impresso. Pode-se dizer que Law tinha se tornado o maior negociador interno. Em essência, o sistema de Law era o que hoje chamamos de esquema Ponzi, nomeado assim devido ao lendário vigarista ítalo-americano Charles Ponzi. Para pagar os generosos lucros que promete ao primeiro lote de idiotas, o esquema Ponzi precisa de receber mais dinheiro do segundo lote de idiotas. No esquema de John Law, a aquisição de outras empresas e os dividendos generosos que Law pagava eram financiados não a partir dos lucros da empresa, mas pela venda de novas ações. Mas como todos os esquemas Ponzi, o efeito do sistema de Law foi a criação de uma bolha insustentável. Law tinha reflacionado a economia francesa com uma combinação de papel moeda e confiança pública. Mas, infelizmente, sua bolha estava prestes a estourar. No início de 720, a França estava tomada por uma febre, a bolha do Mississippi. Mas o homem responsável, o escocês renegado, assassino e jogador John Law, que se tornou mestre de toda a economia francesa, estava à beira de descobrir uma lei inviolável das finanças. As árvores não crescem até o céu. De acordo com a campanha de relações públicas de Law, os lucros enormes que ele projetava viriam da colônia francesa da Louisiana, que ele passava a ideia de ser um jardim do Éden.
habitado por selvagens amistosos e nobres dispostos a trocar grandes quantidades de bens exóticos. Os bens seriam levados para a França através de uma nova cidade construída na foz do Mississippi, Nova Orleans, chamada assim para bajular o sempre suscetível regente francês, Duque de Orleans. Tudo o que faltava na colônia eram colonos. Ao perceber que os franceses estavam mais interessados na especulação do mercado de ações do que no trabalho duro da colonização, Law lançou uma campanha de recrutamento perto da fronteira franco-germânica. Vários milhares de alemães corajosos se alistaram e partiram para a Terra Prometida. Eles acabaram aqui. Essa triste vista da Louisiana foi a primeira que os imigrantes tiveram. Um pântano infestado de insetos. Em menos de um ano, 80% dos colonos morreram de fome ou de doenças tropicais como a febre amarela. Infelizmente para Law, o principal ativo da Companhia do Mississippi, o monopólio sobre o comércio com a Louisiana, parecia ser mais ou menos inútil. Como um documento holandês descreve, esta é a maravilhosa terra do Mississippi, famosa pela negociação de ações, que através da mentira e da conduta desonesta, delapidou inúmeros tesouros. Independente de como o homem olhe para as ações, são vento e fumaça e nada mais. Para Law, o sucesso econômico dependia da confiança. Mas isso foi abuso de confiança. Em Paris, começaram a circular os primeiros rumores de que nem tudo estava bem com o sistema de Law. O valor das ações da Companhia do Mississippi começou a cair. Numa tentativa desesperada de evitar o colapso, Law pediu ao Duque de Orleans para cortar o preço oficial por ação de 9.000 livres para 5.000. Isto foi quando os limites do absolutismo real, à base do sistema de Law, se tornaram evidentes. Em poucas semanas, o preço por ação estava em queda livre. Multidões revoltadas se reuniram na porta do Banco de Law, atiraram pedras, quebraram janelas. Em dezembro, as ações tinham perdido mais de 90% do seu valor. Este mapa francês de 1730 nos dá uma representação visual extraordinária da primeira bolha do mercado de ações no mundo. Aqui no topo está a deusa Fortuna, despejando bens de seu chifre da abundância. Aqui estão os investidores felizes recebendo suas ações da Companhia do Mississippi das mãos de querubins. Mais abaixo estão outros querubins rasgando as ações, ao lado de uma prensa despedaçada. E existem mais do que querubins soprando bolhas. À direita estão 4 homens com olhares muito infelizes. Um deles está se preparando para cometer suicídio, caindo sobre sua espada. Como se fosse furada por uma espada, a bolha do Mississippi estourou. Foi neste momento que Law, visto como vilão pelo povo francês, fugiu do país. Nunca mais viu sua esposa e sua filha. Passou o resto da sua vida em Veneza, dividindo seu tempo entre escrever cartas longas e autojustificatórias e o jogo. Morreu em 1729. Na França, contudo, seu legado devastador continuou vivo. A bolha e o fracasso de Law fatalmente regrediram o desenvolvimento financeiro da França, afastando os franceses do papel moeda e das bolsas de valores por mais de uma geração. A crise fiscal da monarquia francesa não foi resolvida, e durante os reinados de Luís XV e Luís XVI, a coroa viveu com grandes dificuldades. Por fim, a França passou da falência real à revolução.
A bolha do Mississippi de 1719 foi a primeira bolha especulativa da história, mas não foi de forma alguma a maior. Quando pensamos em bolhas especulativas, pensamos nisto. O pesadelo que atormenta a finança mundial e que regressou nos últimos meses para nos atormentar é de que pode haver sempre um colapso que se equipare ao grande colapso de Wall Street, que começou em 24 de outubro de 1929, a Quinta-feira Negra. Nos 3 anos seguintes, o mercado de ações dos Estados Unidos caiu impressionantes 86%, atingindo o seu ponto mais baixo em junho de 1932. O que foi pior é que esta deflação no preço das ações foi acompanhada pela pior depressão em toda a história. Nos Estados Unidos, a produção caiu a quase 1/3 e o desemprego atingiu 1/4 da população ativa. Por que o colapso financeiro de 1929 aconteceu? Por que é que todas estas crises acontecem? Esta continua sendo uma das questões mais debatidas na história financeira. Existe todo tipo de explicações técnicas para o colapso das bolsas de valores, mas no fundo, tudo se resume ao comportamento de manada. No mercado de touro, quando os preços das ações estão em alta, até os investidores mais inteligentes podem sucumbir ao que o antigo presidente do Federal Reserve americano, Alan Greenspan, chamou de exuberância irracional. Mas quando a manada muda de direção, às vezes reagindo a só uma mudança do vento, seu humor também pode passar de euforia à tristeza. A manada foge em pânico. Quando uma vaca se assusta, esse medo se espalha para o resto da manada e elas fogem. As outras não sabem por que estão com medo, só sentem medo e correm. O medo se sobrepõe a qualquer pensamento racional. Até tudo terminar. No jargão do mercado, os compradores se transformam em vendedores, os bois em ursos. Apesar da metáfora zoológica, a questão é que os mercados são espelhos da psique humana. Como Homo sapiens, estão sujeitos a mudanças de humor, da ganância ao medo. Podem sofrer depressões e, às vezes, podem viver colapsos terríveis. Isso acontece com mais frequência do que algumas teorias financeiras nos levariam a suspeitar, mas não com tanta frequência que nos deixe preparados para a próxima crise. Se as oscilações dos mercados financeiros pudessem ser estatisticamente distribuídos como a medida da nossa altura, dificilmente haveria crise. A maioria dos meses ficaria dentro da média, com apenas alguns números com altos e baixos extremos. Convenhamos, não são muitos que medem mais de 1,20 de altura ou mais de 2,40. Esta é a clássica curva em forma de sino, onde as coisas são distribuídas de acordo com sua frequência, com os eventos mais frequentes agrupados nessa zona central e os relativamente raros anões e gigantes agrupados aqui nos extremos. Por isso é uma curva tão acentuada, porque a maior parte das alturas humanas está próxima da média. Mas se aplicarmos o mesmo princípio aos mercados financeiros para as oscilações diárias nas bolsas de valores, temos uma coisa que se assemelha mais a isto, com poucas oscilações relativamente pequenas e mais oscilações acentuadas de queda ou de aumento. E é isto que os estatísticos se referem quando falam de caudas longas ou caudas gordas. Se as oscilações dos mercados fossem distribuídas como as nossas alturas, uma queda de 10% aconteceria apenas uma vez a cada 500 anos. E quedas anuais de 20% nas bolsas de valores seriam raras, como as pessoas que têm 2,10 metros de altura. Quando, na verdade, já ocorreram 7 crises dessas no último século. Acontece que aqueles que temiam que o breve pânico de outubro de 1987 se tornasse a próxima grande crise estavam errados. O mercado teve um mês realmente ruim, mas passou. Mas essa bolha forneceu uma oportunidade de ouro para a fraude empresarial.
A Companhia do Mississippi de John Law foi para a bolha que iniciou o século XVIII, o mesmo que a outra empresa que foi para a bolha que terminou o século XX. Era uma empresa que prometia aos seus investidores uma riqueza além dos maiores sonhos de avareza. Uma empresa que afirmava ter reinventado todo o sistema financeiro e era uma empresa que tirava partido das suas ligações políticas privilegiadas para chegar ao topo do mercado de ações. Nomeada pela revista Fortune a empresa mais inovadora da América durante 6 anos consecutivos, essa empresa foi Enron. 7 anos após seu colapso, muitos de nós atiramos a Enron na lata de lixo da história financeira. Mas ela foi pioneira em muitas práticas empresariais duvidosas que ainda nos assolam nos dias de hoje. Nos 3 anos até agosto de 2000, as ações da empresa energética de Houston atingiram um valor espantoso. No início, uma pequena empresa de gás do Nebraska, a Enron, era agora a 5ª maior empresa dos Estados Unidos, com receitas declaradas de 111 bilhões de dólares. A Enron era a menina dos olhos de Wall Street. Mas um pouco de conhecimento histórico talvez tivesse levado os investidores da Enron a pensar 2 vezes. De fato, a história da Enron foi como uma reprise da bolha do Mississippi, 280 anos antes. O plano de John Law tinha sido o de revolucionar as finanças do governo francês. Ken Lay, o presidente da Enron, planejava revolucionar o negócio de energia global. Por anos, a indústria foi dominada por enormes companhias públicas que tanto produziam a energia, extraindo gás e gerando eletricidade e as vendia aos consumidores. A grande ideia de Lay foi criar um tipo de banco de energia que funcionaria como intermediário entre os fornecedores e consumidores. Seu sonho era tornar a Enron a maior empresa energética do mundo. Na onda de otimismo que se vivia no momento, estava a diretora executiva da Enron, Sharon Watkins. Foi muito intenso. Sentíamos que se tivéssemos uma boa ideia, a Enron nos daria o dinheiro e a colocaríamos em prática. Éramos muito jovens. Como John Law, Ken Lay tinha amigos nos lugares certos. Tinha contribuído generosamente para a campanha presidencial de George W. Bush. Como presidente, Bush promoveu a aprovação da legislação que liberalizou o setor de energia. Bem no topo da onda de privatização energética, a Enron arrebatou ativos por todo o mundo. Só na América do Sul, a empresa tinha negócios na Colômbia, Equador, no Peru e na Bolívia, onde instalaram um enorme gasoduto através do continente até o Brasil. E graças à intervenção do amigo pessoal de Ken Lay, George W. Bush, a Enron adquiriu uma posição de controle na maior rede de gás natural do mundo, aqui na Argentina. Mas, acima de tudo, a Enron negociava. Não só em energia, mas em praticamente todos os antigos elementos da Terra. Água, fogo e ar. Chegou até a negociar velocidade de internet. A Enron originou seu surto em Wall Street muito semelhante ao da bolha do Mississippi. Apesar dos avisos contra a exuberância irracional, o frenesi nos mercados foi potencializado pelo presidente do Federal Reserve norte-americano, Alan Greenspan. Como aconteceu no tempo de John Law, uma bolha especulativa só podia ocorrer se houvesse abundância de dinheiro. E ao subir as taxas de juros, somente uma vez entre junho de 1990 e fevereiro de 1995, Greenspan assegurou isso mesmo. Os retornos para os investidores foram imensos, mas também para os gerentes aqui no quartel-general da empresa em Houston, que eram generosamente incentivados com ações de compra. E no espaço de apenas 3 anos depois de 1997, o preço das ações da Enron subiram muito próximos de 5 vezes, em menos de $20 por ação, para mais de 90. Era a Companhia do Mississippi acontecendo de novo.
Nenhuma cidade acostumada com a vida extravagante sustentada pelo petróleo tinha visto algo assim. Era aqui que Ken Lay e os executivos da Enron viviam, em River Oaks, o bairro mais exclusivo de Houston. No último ano da sua existência, a Enron pagou a cada um dos seus 140 principais executivos uma média de 5,3 milhões de dólares. As vendas de automóveis de luxo bateram recordes. Recebíamos bônus equivalente ao salário anual multiplicado. Não ficamos satisfeitos por receber uma porcentagem, talvez 75% do salário anual. Não queríamos porcentagem, queríamos 2 vezes o salário anual, 3 vezes, 4 vezes o salário anual, como bônus. E Lay, o pilar da sociedade, exigia os mais elevados padrões morais para a sua empresa. A Enron é uma empresa que lida com todos. Com a maior integridade, cumprimos todas as regras, mantemos nossa palavra, cumprimos o que dizemos e assumimos nossa palavra. O único problema é que, assim como o sistema de John Law, o sistema da Enron era uma fraude elaborada. El Paso? Olá? Aqui é o David da Enron. É que não há muita demanda de energia e estamos ficando preocupados. Nessa gravação, um executivo da Enron discute com a companhia elétrica de El Paso como deixar os consumidores da Califórnia reféns, fechando centrais de distribuição para limitar o fornecimento de eletricidade. Se vocês desligassem uma central, quanto tempo levaria para religá-la? 3 ou 4 horas? Isso mesmo. Bom, então se não tiver problema, pode desligar uma? Tudo bem. O resultado não foi os preços mais altos que a Enron queria, mas também, apesar de haver muita energia disponível, apagões frequentes para os consumidores. O dinheiro da Enron foi roubado de muitas maneiras. Os ativos declarados da empresa eram muito inflacionados. Mas sua principal inovação financeira foi tirar suas dívidas do balancete e escondê-las no que chamam entidades de propósitos especiais, com nomes dúbios como Chuco e Raptor. A cada trimestre, os executivos da empresa tinham que usar mais truques e mais disfarces para fazer as perdas parecerem lucros. Não poderia durar. Quando você altera os livros e tenta esconder isso, está frito. Quando perceberam que o jogo estava à beira do fim, Lee e seus companheiros começaram a se desfazer de centenas de milhões de dólares em ações, mas ao mesmo tempo que garantindo ao público que o preço das ações continuaria a subir. Como as tentativas desesperadas de John Law para segurar a queda das ações da Companhia do Mississippi, todas as garantias de Ken Lay foram em vão. Em 15 de novembro de 2001, Alan Greenspan, o presidente do Federal Reserve norte-americano, recebeu o prêmio da Enron por serviço público de distinção, colocando seu nome em um quadro de honra que incluía Mikhail Gorbachev e Nelson Mandela. Greenspan o mereceu, porque sem as suas políticas monetárias no fim dos anos 90, a bolha da Enron e a bolha da internet que coincidiu com ela teriam sido impossíveis. Apenas 2 semanas depois da cerimônia de entrega do prêmio, a Enron abriu falência. A empresa devia bilhões, mas quantos bilhões? Quando a Enron declarou falência em dezembro de 2001, se reuniu com seus credores para dizer... Pessoal, sabemos que no nosso balancete tínhamos informado 13 bilhões de dólares de dívidas de longo prazo. O verdadeiro valor das dívidas é de 38 bilhões de dólares. Eram 25 bilhões de dólares de diferença do valor do balancete. Ficou chocada com esses números? Sabia que havia problemas, mas não estava na escala? Sim, todos nós ficamos muito chocados. No dia anterior à demissão de 4.500 empregados da sede da Enron, uma roda final de cheques de bônus foram emitidos para executivos. Em maio de 2006, Ken Lay foi condenado pelas 6 acusações de fraude financeira. O seu amigo Jeffrey Skilling foi condenado a 24 anos de prisão. Lay morreu antes da sentença.
durante suas férias em Aspen, Colorado. Mas as práticas fraudulentas que proporcionaram a ascensão e a queda da Aaron não morreram com Ken Lay. Pelo contrário, o hábito de esconder dívidas do balancete, no qual a Aaron foi pioneira, se espalhou pelo sistema financeiro ocidental. A popularização desta contabilidade duvidosa tem sido um fator-chave na crise atual. Em muitos aspectos, acho que o problema da Aaron estava numa placa de Petri e que o germe se espalhou pelos mercados financeiros. Alguns deles vêm de negociadores e gerentes da Aaron que trabalham hoje em bancos e no setor energético. A podridão está em todo lugar nos mercados financeiros. A empresa de sociedade anônima de capital aberto é realmente uma instituição miraculosa. Mas ao longo da história financeira, sempre houve algumas empresas desonestas, assim como têm surgido ocasionalmente mercados irracionais. De fato, os dois andam de mãos dadas, pois é precisamente quando os touros fogem de uma forma mais desesperada que as pessoas se deixam levar mais facilmente. Já dizia o provérbio. Como vimos no último ano, o caminho dos mercados financeiros nunca é suave como queremos. Desde o início da atual crise do crédito, alguns mercados de ações mundiais chegaram a cair quase 50%. Enquanto nossas expectativas de futuro continuarem oscilando do otimismo excessivo ao pessimismo excessivo, da ganância ao medo, o valor das ações continuará a arriscar uma linha não muito diferente dos picos recortados e irregulares dos Andes. Como investidores, só temos que esperar que quando tivermos que descer do cume da euforia, seja suavemente com esquis debaixo dos pés, e não de um penhasco íngreme. Mas será que não há nada que possamos fazer para nos proteger de quedas reais e metafóricas? Como veremos no próximo episódio de A Ascensão do Dinheiro, o mundo financeiro é tanto sobre risco como sobre lucro. E a grande questão é: você está assegurado ou está coberto?